Galera, mais um episódio aí dessa novela que sabe lá quando vai ter fim, positivo ou negativo pro Flamengo, né? Nessa tratativa aí de contratação do Caio Jorge, né? Essa assistência, né? O Cruzeiro pede muito, não quer vender, então ele pede muito, então bota lá em cima. E o jogador também não faz nenhum esforço pra sair, porque se eles fizessem pra sair, já tinha facilitado as coisas, né? Mas não tem esse lado aí, não é isso? Vamos ver aqui essa análise aqui desses jornalistas e vamos ver quem é que a gente acha. Ganhei peso, mas eu engordei 10 litros. Se é que você me entende. Sabe como é que é? Mais suado aqui. Vamos lá, ó. Então, feliz ano novo, Edu. Vai lá. Feliz ano novo. E vamos falar desse assunto que está dominando o noticiário. Caio Jorge. Caio Jorge, o Flamengo Cai ou não cai? não desiste. Caio Jorge não Aí, conta? sabe uma coisa que eu fiquei pensando hoje pela manhã? O Flamengo fala que vai contratar, mas também não precisa, que eu tenho um ninguém é grande bobo, né? elenco. O Cruzeiro, do outro lado, fala assim, eu não vou negociar. Você não vem não que eu não negocio. Aí o Flamengo manda um olhinho no WhatsApp, aí o Cruzeiro, oi sumido. Aí fala, mas eu não quero. Fala, mas se você me der um Luiz Dança Araújo... com ela, mas não toca nela. Aí se Dança você... com o Caio Jorge, mas não toca Aí, nele. professor, eu não quero, se esse valor é muito Eles baixo. são amiguinhos, o WhatsApp é assim, oi maior de Minas. Isso, aí não Lembra? é gigante. Raposão, tá? Gol. Aí o que acontece? Maior de Minas eu não sei, né? Não sei se é não. Tem que olhar depois aí, mas não me interessa não. O que importa é o Flamengo. Professor, eu não quero negociar, mas se você me der o Luiz Araújo mais milhões, eu libero o Caio Jorge. Aí ele fala, não, mais milhões, eu posso aumentar um pouquinho mais, mas eu te dou o Everton Cebolinha. Aí tá nesse impasse. Eu fiquei pensando, se o Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo, não é simplesmente bloquear, não atendo mais você, por que fica ainda dando conversinha, professor? Você que é o mais experiente Porque os aqui. dois, no fundo, querem ser felizes. O Cruzeiro conseguiu. O Cruzeiro tá chutando lá em cima, né? Não só em termos Muito lá em dos cima, jogadores que quer, mas também dos valores que quer. Ele chuta lá em cima na esperança de ser campeão alcançando o primeiro lugar, como já diria aquela música do sertanejo. E o Flamengo, sim, o Flamengo é um grande interessado, embora disfarce. Também não preciso, vivo sem Caio Jorge, mas ele imagina o que seria, todo mundo imagina o que seria esse Flamengo com o Caio Jorge. Então, no fundo, os dois estão gostando dessa conversinha. É? Você já não manteve conversinha no WhatsApp? Não, eu... Assim, Não, eu sou fingindo casado. um certo desinteresse. Mas aí você vai e não quer. Não sei, mas eu entendo o que você está falando, professor. Tipo, você quer fazer aquele trabalho? Eu tô ocupado. Ele fala, mas se der... Quer ir no tardezinho? Aí você Eu fala, tô "Ai, ocupado, não, mas eu não tô quanto? com vontade. Eu já tô lá. Mas É pra quando? Aí responde assim, né? Aí já começa. Aí bota, eu quero Luiz Araújo. Aí diz, Luiz Araújo, 3 interrogações. Demais. Para dar um não depois. Mas está estendendo o papel. Felipe Araújo não foi tão bem esse ano, né? Quer dizer, considerando a temporada passada, né? Que a gente já virou o ano. Mas é um bom jogador, né? Agora, tive uma proposta boa. Agora sim, dá de graça pra pegar Caio Jorge. Eu não tô gostando dessa intenção do Flamengo, não, né? Mas não sou contrato, né? Porque tá muito esquisito, não tá, Bubu? Se eu não quero negociar, o cara já recusei um monte de proposta, é porque o Cruzeiro quer ganhar um pouco mais e quer, de fato. Não, e o Cruzeiro precisa de dinheiro para pagar o Gabigol, né? Porque o Gabigol, pelo menos R$1 milhão no Santos, o Cruzeiro vai continuar pagando, né? Então o Cruzeiro precisa de grana. Lembra do Pedrinho, no começo da temporada passada, que ele fez uma pensata? Pensado. Ele falou, é impressionante como no futebol tem gente que ganha muito, os valores são astronômicos. Acho que ele se referia ao Gabigol, né? Ele fez uma análise e falou, cara, eu sou empresário, eu sou milionário, mas... Para ganhar isso. Ele fala, cara, nossa, é muito dinheiro jogado fora, tal. Então, eu acho que ele quer fazer uma engenharia financeira diferente no Cruzeiro e ter uma relação custo-benefício melhor para o seu time. Agora, sobre o Flamengo, sabe que era final de ano, aquela coisa de Natal, você vai para o shopping, né? Fazer as compras de Natal. Então, o cara tem dinheiro, por exemplo, cueca e meia. Você sempre acha que você tá legal, né? Você olha o seu guarda-roupa, não, eu tô bem, tenho minhas cuecas ali, minhas meias. Mas você tá no shopping lá, passeando para comprar presente para outras pessoas, e aí você olha, turma, tem uma promoção aqui. Oportunidade. Aquela, né, aqui vem um pacote, né? 6 cuecas, leve 6, né? E pague só 3.
Então, aí você não precisa. Você, não pô, precisa. mas eu já tenho muita cueca lá em casa. Você Tem a divide cueca o do lado valor. coruja. Então, já tenho tal. Aí, tá piscando pra mim, tá olhando pra mim que é tipo o Caio Jorge, o Flamengo. O Flamengo já tem o elenco da América do Sul, não sei o quê, mas aí tá lá, ele tá passeando no shopping, tava lá o Caio Jorge na vitrine. Mas É é uma verdade. bela cueca. Então, mas ele não uma tava bela na cueca, Não, tá? então, Aí o Flamengo não precisa de uma cueca nova. craque. Mas aí o Caio Jorge tá piscando ali. E ali Cara, tá mexendo nas coisas, pô, tá mexendo nas coisas. A gente precisa de um atacante mesmo nível de melhor, mesmo nível de Pedro, pô. Ou um pouquinho abaixo, mas que seja quando o Pedro sair, alguém entrar no lugar e faça ter o mesmo desempenho, pô. Dizer que não precisa, Caio Jorge é uma boa opção? É a única? Não sei, né? Não sei. Deve ter outros aí, mas dizer que não precisa, a gente precisa, pô. Precisa. Quando o Pedro se machuca, tem que ter outro aí no lugar. Não pode ficar essa questão de ficar toda hora improvisando jogador. 9 é 9. Atacante é atacante. Um cara que joga de costa, assim, ou seja, vai de costa pro gol, né? Vai receber a bola e vai fazer aquele pivô, né? Não é todo jogador que faz, pô. Um ponta não faz isso, não. Não tem esse costume de fazer isso. Não sabe jogar muito bem disso aí, né? Tanto que a gente vê aí. Bruno Henrique. Ele sofre quando vai jogar como atacante. Ele sofre porque ele não sabe jogar de costa, pô. Não sabe. Ele sabe receber a bola de fundo e correr, pô. Entendeu? Então precisa do outro atacante pela questão da necessidade da temporada e a questão de Pedro se machucar, pô. Dizer que não precisa, precisa. ele tá cheio de dinheiro, pra ele não vai fazer falta. Aí, quer saber? Quanto você quer? Ele vai na loja lá, essa cueca aqui. E pro Cruzeiro, o Flamengo é um Mas- belo cliente. Você dizer não para um clientão desse que tem dinheiro, que não vai regatear, que não vai mandar fazer em 10 vezes, que não vai ficar te devendo. É O isso. cliente você tem que segurar. Nem que você não queira vender nesse momento, mas é interessante, porque você sabe que é dinheiro da mão, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, a oferta, essa é a terceira oferta recusada pelo Cruzeiro em relação ao Flamengo. Eu acho, o Caio Jorge é um baita jogador. Para o Flamengo seria lindo. Um cara, para o Cruzeiro, eu acho que vai ser muito ruim se perder o Caio Jorge. A gente já falou isso aqui antes do ano novo. Por quê? Porque você não tem quem colocar. Mas o professor acaba de me falar algo e que me dá um insight. Sabe o que é insight? Você que ensina hoje. Insight. O supercomputador vai poder trazer pra gente se isso é verdade ou não através daquela pergunta que você faz na caixa lá. Você acha que o Cruzeiro ficar resistindo, dizendo não e no final das contas segurar o Caio, vai ser como uma resposta do mercado do tipo: nós ganhamos do Flamengo esse braço de ferro? Não, nós ganhamos do Flamengo, não, mas acho que demonstra. Feliz ano novo, Edu, pra você. Pô, pro você é professor. chato, Obrigado. você feliz ou não? Eu acho que demonstra pro mercado a força do Feliz Cruzeiro. Natal, Edu. Feliz Natal. A força Tudo do bom pra Cruzeiro você, em Edu. segurar. A força Bom do carnaval. Cruzeiro em. Pronto. Hoje Boa pode, Copa. feliz ano novo. Hoje pode, feliz ano novo. Dá pra todo mundo feliz ano novo. A partir de amanhã, ferrado, bicho. já deu. Não deu, Senão não. vai ser uma pessoa inconveniente, chata. Mas assim, ó, Edu, eu acho que se o Cruzeiro de fato bater o pé e falar não, ainda que o Flamengo se desdobre e mande mais uma proposta, né? A ideia do Cruzeiro hoje é ter o Luiz Araújo mais 30 milhões, algo ali por volta de 30 milhões de euros, o que faria dessa a maior transferência interna do futebol brasileiro por muita coisa. Hoje é o Paulinho, né? A maior transferência de 18 milhões do Atlético Mineiro para o Palmeiras. Paulinho 18 milhões para 30, bicho, quase o dobro, né? Se falar que vai dar isso aí, porque Felipe Araújo juntar esses 30 milhões, mas o Felipe Araújo aí dá o que? Bateu o que? 40, 45? Então aí realmente já dobra já, né? É muita grana, bicho, muita grana mesmo. que ainda nem teve um impacto de fato no Palmeiras para além daquele Mundial. Eu acho que o fato do Cruzeiro bater o pé, falar que não, e se no fim das contas de fato recusar e o Caio Jorge se representar o Cruzeiro e jogar essa temporada pelo Cruzeiro, acho que manda assim um recado pro mercado e pro futebol brasileiro de que o Cruzeiro tem interesse em voltar a ser o Cruzeiro que a gente lembra, ou pelo menos o Cruzeiro que se colocava entre os maiores clubes do Brasil com uma tranquilidade absurda. O Cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro campeoníssimo de Libertadores da América, o Cruzeiro que bateu o bicampeão brasileiro com times espetaculares, né, com Everton Ribeiro, que depois foi inclusive pro próprio Flamengo. Eu acho que...
Pro Cruzeiro manter um jogador, olhar para esse dinheiro todo, que é muito dinheiro. A gente falava 18 milhões de euros do Paulinho. Isso aí vai bater quase 50. É que é um valor, o Cruzeiro quer, né? Um valor global da negociação, dinheiro mais um jogador, nesse caso o Luiz Araújo, segundo as informações dos nossos colegas aqui, do Bruno Andrade, do André Hernan, etc., o valor global de 50 milhões de euros. É uma transferência absurda, seria maior com sobra do futebol brasileiro, mas é um jogador que para o Cruzeiro, para mim, você não encontra outro, Edu. Você não acha outro cara aqui, que vai te oferecer a quantidade de gols que o Caio Jorge te ofereceu, um cara que já está 100% adaptado ao seu elenco. Claro, você pode encontrar, futebol tem, obviamente, você pode contratar um cara e ele ser melhor até do que o Caio Jorge. Mas a tendência não é essa. A tendência é que o Cruzeiro perca os seus 2 atacantes. É verdade, o Gabigol não é mais aquele cara que não foi esse cara que entrou e fez gols e foi importante como ele foi no próprio Flamengo, mas ainda assim é uma perda de um cara que é uma referência dentro do futebol brasileiro. E você olha para o Cruzeiro perde 2 caras, né? Se perder o Caio Jorge. Perde o artilheiro do Campeonato Brasileiro, talvez o melhor jogador do Brasileiro, só atrás do Arrascaeta, e perde o jogador que tinha uma confiança muito grande. Tá tudo bem? E perde um jogador que o Cruzeirense, antes da Vocês contratação... não podem ficar mais próximos? Tinha uma confiança muito grande que ele Por que poderia vocês não sentam na mesma cadeira? Não dá? Não, é loucurada. Deixa eu te falar. O Vantuil tá falando aqui, esse pessoal não leu o chat. É um erro. Tá vendo como você Eu se posso equivoca? corrigir um erro? Só uma coisa, Bubu. Daqui a pouco você vai falar do seu erro, mas um cara escreveu aqui, ó. Se quer ser campeão, tem que manter o Caio Jorge, disse o Gabriel Bayer. E o... Agora que você vai estar reforçando um rival direto, né, Edu? Então, por isso que eu tô te falando. Mas o Vantuil, que disse que eu não ia ler o chat, vou ler mais uma mensagem sua. Traz o Yuri, o Caio Jorge não. Yuri Alberto. Aí é bom também. É espetacular. Bom pro Yuri Alberto também. Então, mas posso falar uma coisa? Não, pera. O cara quer não entendi, não. O cara quer deixar Caio Jorge e trazer o Yuri Alberto pro Flamengo? Não entendi muito bem, não. Se for isso aí, muita loucura, pô. Muita loucura. Você vai falar do seu erro, vou lançar uma pergunta. O erro, na verdade, não é meu, mas eu entrei na onda do erro, que hoje é muito comum, né? Nessa época de muita fake news e tal. Teve uma frase que viralizou do Pedrinho, dono do Cruzeiro, dizendo, tipo, esnobando o Flamengo, dizendo que ele tinha muito gado que daria para comprar o Flamengo. Isso aí é um Nelore. Então, isso viralizou e tal. E acho que aqui, se não me engano, no último Futebol Show, a gente tratou um pouco desse tema e eu citei isso. Você citou essa frase. Eu citei essa frase, porque repercutiu, viralizou, todo mundo falando disso e tal. Eu acho que eu cheguei a postar nos stories, inclusive, do meu Instagram, então você quer pedir desculpa sobre isso. E depois, muitos fãs de esporte, sobretudo cruzeirenses, falaram, não, tira aí, apaga isso aí, corrige aí que é fake news. E aí depois foi confirmado que ele não tinha dado essa declaração. E então, é o primeiro erro que eu cometo em 2026. No começo do ano passado, no primeiro Futebol Show, eu troquei o nome do Abel Ferreira por Abel Braga. E ali eu falei, perdão, esse é o primeiro erro que eu cometo em 2025, mas fiquem tranquilos que terão muitos erros ao longo do ano. E, de fato, eu cumpri com a minha promessa e continuei errando ao longo do tempo. Então, agora já está configurado o meu primeiro erro de 2026. E como diz o professor, vamos esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro. Eu só acho que tem um outro erro aí. O quê? Porque você errou ainda em 25. Essa é a sua primeira correção de 25. É verdade. O erro ainda não errou. Você errou de assumir um erro, dizendo que o erro era de 26, então, mas o erro foi de 25. Já é um erro em 26. Você começou o ano de 2025 com a troca de A10 e fechou com esse. Olha, parabéns. Obrigado, bro. Temos duas... Trabalhei 17 anos na Folha, tinha sessão Erramos, né? A melhor sessão de jornal era Erramos. Cada coisa que você... Cada coisa... Tem cada coisa. Tem um aí que... Eu já dei... não. Verdade. Tiradentes? A arca de Jó... Ao contrário do que publicamos, Tiradentes não morreu crucificado? Não, teve a de Jesus, né? Teve a de Jesus. Jesus, Jesus. Olha, muita coisa, muita gente se manifestando. Mande vídeos pra cá. Eu só vou ler 2 aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, o Daniel Leal, do Santos Souza, diz: o Edu está mandando bala, está mandando bem, tomou conta do programa e está há anos. Olha que eu não acreditava. Eu acho isso legal. Quem é esse? Ele está assumindo que eu era ruim. Duvidou. Ele duvidou e agora eu sou
Bom, tá vendo? Foi bom. E um aqui fala uma coisa sensacional, que eu acho que vai muito na linha do que o Bubu falou. O Rafael Peixoto. O Edu está mais inchado do que sapo de galpão. Você conhece sapo Sacanagem. de galpão? Não, como é que é? Galpão, nunca vi Saco de saco de galpão. galpão. Agora, me causa muita... Vai lá. Deem o like, hein? Nós estamos com boa audiência Saco aqui de da O galpão. Santo Bubu não André. erra, o Bubu se equivoca. Então, mas ó, Aqui o Emerson. o- Eu acho esquisito também, Edu, Ai, caramba, o o Pedro- Luiz Araújo em relação ao Cebolinha. Eu acho que o quê? negócio fica melhor pro Flamengo. Porque eu acho o Everton Cebolinha o melhor jogador do que o Luiz Araújo. Não Você sei. acha? Amigos, eu Mas acho. a tática, hoje Eu quem acho- tá jogando melhor é o Luiz Não, Araújo. então, eu acho que o melhor Cebolinha é melhor do que o melhor Luiz Araújo. E eu acho que o contexto, se o contexto favorecer o Everton Cebolinha como favoreceu nessa reta final, ele pode atingir um nível de futebol maior do que o Luiz Araújo, na sua opinião, Ele dos fechou colegas. o ano, Eu acho que o né? Cebolinha tem melhor Mas- drible. No 1 contra 1, velocidade. O Luiz Araújo acho que finaliza melhor. Mas aquela chapada do Cebolinha também. Então, mas eu acho que na finalização o Luiz Araújo leva vantagem. O momento Então, parece um pouco Cebolinha mais é melhor, tático. não é não? Um jogador mais tático, com poder de finalização. Então, assim, eu acho que a valências, entrega... né? Cada um tem as suas Sim, valências. eu acho que o são Luiz bons. Araújo é um jogador de mais entrega defensiva, eu acho que pensando no contexto... Mas essa sua Mas- frase é interessante. Então, você liberaria o Luiz Araújo nessa negociação se fosse o Não, Barco? eu acho que a negociação... Não, eu não faria a negociação. Se eu fosse o Cruzeiro, eu não faria esse negócio. Eu não faria o negócio... Não, mas porque se o eu acho que Cruzeiro não te faz pede sentido o Luiz pro Araújo, Cruzeiro. você- Mas se eu sou o Flamengo, eu tô lá sentado, falo, beleza, eu quero esse jogador. Eu envio a proposta, o Cebolinha. E aí os caras me voltam e falam, não, eu quero o Luiz Araújo. Eu falo, opa, melhorou. É que eu acho É? que... Eu também acho. acho. O olhinho, Vocês acham? o olhinho do Tite brilha mais com Você quem? tem que pensar com a cabeça do Felipe Luiz, que é o técnico, continua sendo Sim. o técnico do Flamengo. E ele ama o Luiz Araújo. O Felipe Luiz é consultado, né? E eu acho que, eu falei sobre que eu acho que o Luiz Araújo é mais tático que o meu. Cebolinha. Talvez na cabeça do Felipe Luiz tem que liberar um, ele escolha o Mas Cebolinha pra sair. eu acho que você consegue, pelo fato, eu entendo perfeitamente, eu acho que realmente a gente tem que pensar com a cabeça mesmo do Felipe Luiz. Agora, eu acho que se você tem um jogador que cresce na reta final da temporada, que o Luiz Araújo, eu acho que ele tem um teto. Talvez ele cresça mais e que eu esteja me enganando. Mas eu acho que o Luiz Araújo ele tem um teto. O Cebolinha ele cresce no final da temporada. Eu acho muito mais fácil você ensinar para um jogador a parte tática do que ensinar a técnica. Eu acho que o jogador nessa idade que ele está hoje, ele já chegou num topo onde ele vai fazer talvez uma ou duas coisas a mais. O Cebolinha é um jogador mais técnico que o Luiz Araújo no meu entendimento. Cebolinha se Então, acho lesiona que... mais, não? Oi? Teve mais lesões, o Cebolinha. Talvez Mas eu seja acho algo que que é- pese. Eu acho que o Luiz Araújo ele pode ser mais valioso a longo prazo, se o Cruzeiro estiver pensando talvez. Você concorda com isso? Você que tá em casa, você concorda com o que Mas ele eu acho que é falou? mais fácil você falar pra ele, ó, você vai ter que voltar e marcar o lateral aqui, do que falar, amigão, você tem que Cebolinha é ganhar esse melhor, 1 né? contra 1 pra decidir o jogo. Por isso eu não tenho dúvida de que o Tite preferiria o Luiz Araújo. O auge do Cebolinha foi aquela Copa América no Brasil do Tite, que venceu a primeira O e Tite perdeu a leva segunda. Ele e o Daniel Alves, eram os melhores jogadores do Brasil Everton naquela Copa Cebolinha América. jogou muito Então, naquela ali foi Copa o auge dele. E depois ele fez alguns bons jogos e boas temporadas, mas nunca repetiu aquele nível, que era um cara que era essencial na seleção brasileira. O Cebolinha... E ele fez gol na final da Copa América, né? Ele não mas reproduziu mais é o melhor aquele jogador nível da de jogo. Eu posso falar uma coisa aqui Pode, que talvez você pode vocês tudo. me discordem Feliz ano novo? completamente. É normal. Sem feliz, pô, hoje pode, mas a partir da manhã ser feliz ano novo. Feliz ano novo. O Caio Jorge, hoje, olha o cenário que nós temos. Luiz Araújo do jeito que tá, o Caio Jorge do jeito que tá e o Everton Cebolinha do jeito que tá. Um novo Cruzeiro esse ano com o mas, Tite. Não é cara- o mesmo time. Mas ainda assim, o cara já tá inserido no contexto do Cruzeiro. É, ele meu. conhece Rapaz, é verdade. Tite vai acabar com o Cruzeiro. Vai acabar, vai mudar totalmente a tática de jogo ali. Se eu, nesse caso aí, se fosse Caio Jorge, eu só, vou pro Flamengo. Mas, vamos esperar aí, né? o porteiro, ele conhece o segurança, ele conhece o fisioterapeuta, ele conhece tudo que tá ali. E não tem outro cara. Qual foi o último cara que chegou no Brasil e falou, vai desandar, fazer gol e fez? Vitor Roque. É. Fora isso, assim, você tem uma dificuldade para contratar camisas 9 no futebol mundial, né? Não é que, você olha pro lado... O Tite gosta de camisa 9, já jogou, trabalhou muito com o Pedro, né? Não, o Tite Mas gosta vamos mais lá. desse cara mais... Mas você o vai- Gabriel Jesus Aqui. na seleção. Esse aqui é bom, é por isso que Ele eu é gosto. bom? Eu tenho uma felicidade enorme de ter aqui à disposição o Bubu, que é um gestor de Crise. de crises, de pessoas.
Às vezes ele cria crise. É importante. Vamos no de pessoas, vamos hoje de pessoas. Gestor de pessoas, o professor que é o mestre, né, um catedrático do jornalismo, e você, que é o supercomputador. Fazendo uma pesquisa rápida utilizando os dados do supercomputador. Lá vem, fala. Se o Cruzeiro perde o Caio Jorge, mas ganha aí, pelo que falaram aqui, é 50 milha. Mussarela, o carvão chegando. Mussarela, vem aqui, pacotão de mussarela. Quem dá pro Cruzeiro contratar hoje? Pegar o cara, vem agora pro Cruzeiro, pra ser centroavante. Faça a menor ideia. Você é um supercomputador, você tem que ter nome. Você tem que ter nome, cita uns 2, 3 Eu nomes. sou só o supercomputador. Edu, é exatamente isso que eu tô falando. É muito difícil, porque com 50 milhões, se tivesse um cara, o Flamengo ia lá e contratava. Com 50 milhões. É difícil você encontrar um jogador adaptado ao futebol brasileiro nesse contexto que vai chegar e vai te entregar gols. Agora, pro Flamengo faz muito sentido ter o Caio Jorge, porque para além de tudo isso, você está enfraquecendo o rival direto. Tá bom, toma 50 milhões aí, ou sei lá, 30 e poucos milhões e o Luiz Araújo, e se vira para encontrar um cara que vai produzir 25 gols na temporada. E outra coisa, o Flamengo teria, professor e Bubu, 2 centroavantes. O Pedro os dois e o Caio melhores. Jorge. Os dois melhores do Brasil dentro das suas características. 9-9, Por isso que eu tem falei o Pedro, pro Caio, não 9 cai. um cara Vai ser que ataca reserva espaço, lá. o Caio Jorge. Se ele for, ele vai ser reserva. Se fosse o Cruzeiro, pedia o Pedro. Não. Porque aí eu resolvia meu problema e pegava a grana. Aí faz sentido, meu filho. Aí não faz sentido não, pô. Não faz sentido não, pô. Fica com essa bobrinha. O Pedro tá muito Faz uma valorizado. reposição à altura. Acho que é a questão, a balança comercial. O Pedro está muito valorizado. O Pedro, acho que ainda tem enorme chance de ir para a Copa do Mundo. Mas desvaloriza. No teu papo você dá uma Mas, ó, Desses nomes que eu professor, usei, Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, Caio Jorge, o cara que para mim tem mais cara de Copa do Mundo é o Pedro. Ainda o Pedro tá na frente Sim, dessa mas o turma. professor Tem uma deu característica boa... diferente Ó, dos que já tem lá, né? Numa negociação. O negócio do Pedro foi porque ele se machucou, pô. Só se machucou. Mas quando o Pedro pegar bons jogos aí, meu amigo, Pedro é o melhor, pô. É o melhor. Não tem como ser. Não tem, pô. Comparação não. Não tem não. Pedro é o melhor, pô. Ele é imoral. Como 9, é imoral. Não tem ninguém melhor que ele, não. O cara tá te ligando toda hora. Então, é igual me dá o aqueles Pedro planos de E o saúde Tite, chato, pensa com a cabeça tá do Tite. Eu falei pra pensar com a cabeça. O Tite, eu falei aqui, o Cebolinha foi talvez o melhor jogador naquela Copa Mas América. Luiz Araújo- O Tite gosta dele. Então eu imagino que o Tite prefira o Cebolinha ao Luiz Araújo. Eu acho que não. E o Tite com o Pedro deu muito azar, também se lesionou, né? Quando o Tite era treinador, mas assim, o Tite preferia o Pedro ao Gabigol. Mas eu acho que o Luiz Araújo é um jogador ideal para o Tite fazer o que ele sempre faz com alguém em todos os times que ele passa, inclusive seleção. Alguém ele dá uma segurada. É o que ele fazia lá com o Jorge Henrique, é o que ele tentou fazer na seleção com o William, com o próprio Gabriel Jesus. O Luiz Araújo é um cara assim. Ele é um cara que gosta do 4-2-3-1, do 4-1-4-1, que tem que ter uns dois carinhas ali abertos. Do ponto de vista da tática dele, seria ideal. Agora, esse negócio não está dando certo, Edu, por um simples motivo. O Flamengo fez Qual? 3 propostas. Nenhuma delas é a proposta dos 50 pau. O Cruzeiro colocou preço. Existe um preço. Se o Flamengo chegar nos 50, ele leva. Não, Só se que ele não chegar tá chegando. e oferecer um jogador que o Cruzeiro queira. Então, Abate o valor com oferecendo... 50 milhões global na informação da ESPN. mas eu acho que os jogadores são muito bons jogadores os que estão sendo oferecidos. São muito então. bons jogadores. Não tem discussão com o jogador, tem discussão em chegar no dinheiro. É isso que o Flamengo não tá Mas fazendo. o professor, mais uma vez, o senhor está brilhante. É o primeiro programa. O senhor já me fez ter 2 insights. O primeiro daquela questão que eu já não lembro mais, mas foi uma coisa que refleti, até perguntei para ele. E a segunda é essa. Chama o Pedro. Chama o Pedro. Ô, Pedrinho, pede o Pedro. Qual Pedro? Já que Pedro o do Flamengo quer Pedrinho? contratar o última Caio vez? Jorge, Qual foi a você última pede o vez? Pedro. Pede o Pedro, aí vamos ver, porque aí é um centroavante por outro. já E ainda aconteceu, grana, e ainda brasileiro. grana. E os dois vão jogar, não Dá pra fica esse comprar negócio de que vai ser Marnelli. reserva. Era o O Horta, que era o rei professor do vai lembrar, o troca-troca. professor tem uma troca-troca memória no muito Rio. boa. Qual foi? Já existiu uma transferência assim, de uma troca de centroavante por outro? Foi nos anos 90, é isso? Centroavante Cara, por centroavante? Loucos para futebol, vamos lá. Centroavante por centroavante? Teve muita troca de craque por craque, né? O Francisco Horta lá, todos os times do Rio trocaram, colecionaram aqueles futebol cards. Putz, eu vou O pesquisar. craque estava com a camisa do Flamengo, depois do Botafogo, Paulo César Caju. todo Ele aquele fazia isso que era Gil, para promover o futebol, pra ele promover falava, o futebol. né? E não tinha dinheiro, né? E Professor, ninguém quais tinha foram dinheiro. as maiores trocas do futebol brasileiro? A gente lembra de Neto e Ribamar, lembra de Teve uma Dida 5x2 São Paulo e Cruzeiro. Belete, Tinha tava. Palhinha, veio o Belé, pro São Vitor. Paulo, Belete e Serginho.
Lá foi Vitor, Palhinha, acho que o Gilmar, zagueiro, talvez. Foram 5 do São Paulo para pegar 2 do Cruzeiro. E todo mundo tirava sarro dos 2 do Cruzeiro, não era isso? O Cruzeiro acabou sendo campeão da Libertadores em 97. O Cruzeiro foi... Aliás, o São Paulo estava negociando com o Botafogo uma troca 3x3. São Paulo ia mandar 3 jogadores e ia pegar 3, mas isso aí subiu no telhado, não parou. Eu gosto desse tipo de negociação, de verdade, porque eu acho que movimenta o futebol. Vamos supor, o professor falou aqui, é claro que nós estamos fazendo aqui um estudo, é começo de ano, e nós estamos aqui viajando um pouco. Mas se você pega e troca o Pedro, põe pro Cruzeiro, já que, eu quero o Caio Jorge, você tem 2 caras jogando em alto nível e jogando, porque eu não sei se o Caio Jorge vai para lá e vai ser titular absoluto se o Pedro tiver 100%. Vocês acham? Não sei. Eu queria ouvir o Caio Jorge. Porque, no fundo, quem decide as coisas é o jogador, né? E o empresário. Mas o jogador, não sei se o Caio Jorge tem o sonho que muito jogador tem de jogar no Flamengo, Maracanã, não sei o quê. Tem alguns jogadores que têm essa vontade. Então, né, talvez ele tenha, talvez não tenha. Então, por isso que eu gosto de ouvir o jogador. A gente está muito, no empresário, é dirigente, é proposta. Mas acho que a vontade do jogador, não, eu quero ficar no Cruzeiro. Trazer o Caio Jorge também. E forçar é uma vantagem, sua saída, né, caso queira sair. Amassou esse barro da adaptação. Porque o Caio Jorge não chegou chegando também, não. Teve um período ali, o Cruzeiro amassou esse barro da adaptação. Claro que o Flamengo joga de maneira diferente. Esse atacante que está no Santos também lá, o... que eu falei pro Pratos que é bom, que ia ajudar, o que foi pro Santos, do Cruzeiro? Gabigol? Não. Agora, esse ano... o Lautaro. Lautaro, tava lá, lembra? É que assim, Edu, eu acho que pensando até nisso que o professor falou, para o Caio Jorge, e eu acho que é muito interessante também a vontade do jogador, mas pensando no Caio Jorge e na vacância que existe na camisa 9 da seleção brasileira... Pô, repete isso aí, o que é vacância? Já tinha o Nelore, agora tem a vacância. O que é vacância? Dos mesmos criadores de Nelore. Eu acho que não tem nenhum camisa 9 na seleção brasileira. Hoje você fala, esse cara com certeza é o 9 da seleção brasileira. Tem os caras que estão à frente, por exemplo, o Matheus Cunha, vem muito bem, enfim. Tô pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia, não. Muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? Como assim? O Caio Jorge, já adaptado, se ele chega, se ele for reserva, por exemplo, no começo do ano no Flamengo, ele perde um pouco na competição em relação aos outros jogadores que lá estão na seleção brasileira. E eu acho que pensando em ano de Copa do Mundo, vamos supor que o Caio Jorge começa o ano, vamos supor que o Flamengo, o Cruzeiro bate o pé. O Cruzeiro segura o Caio Jorge e o Cruzeiro usa o dinheiro que tem, os Nelores do Pedrinho, para construir um bom time e montar um time melhor do que o Cruzeiro já tem. O Tite encaixa ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro esse time. E o Caio Jorge desanda a fazer gol. Lembrei de um plantel. Muita chance do Caio Jorge estar na Copa do Mundo. Talvez o Caio Jorge não seja o titular da Copa do Mundo. Isso aqui é interessante. Tem um plantel de vaca, plantel de boi? Não, você tem. tá viajando. De planta, né? Não, o cara tá falando negócio Eu lembro aqui. quando eu comecei no jornal esportivo, eu falava assim, olha, ótimo plantel. Era muito falando, não, plantel. Aí depois alguém falou, não, plantel tem a ver com animais. Não, eu não tô te entendendo. Ele tá falando um negócio aqui. Mas eu sou comentarista aleatório. Você sai aleatório. É uma característica minha. Termina sua pensada. Não, a pensada é exatamente essa. Se o Cruzeiro bate o pé, monta um timaço, o Tite encaixa esse time que a gente sabe que ele é absolutamente capaz disso, ainda que o último trabalho não tenha sido bom no Flamengo. E aí, ele faz um primeiro semestre. A gente está falando de 6 meses que o Caio Jorge vai ser o centro desse time e vai desandar a fazer gol. O Caio Jorge está na Copa do Mundo. E aí o Caio Jorge pode voltar... Mas pode acontecer agora com o Pedro, pô. Pedro no Flamengo. Você acha que não tem, pô. Não tem ninguém melhor que Pedro, não, pô. Jogando, ele não se machucando, tem melhor não, pô. Na Europa, se ele quiser. Edu, só tem um efeito colateral de pedir o Pedro. Qual? Aí o Flamengo pedir 50 pau. Exato, aí É o outro lado. Também pode acontecer. Bom, aí é o Flamengo que vai Cara, o pedir Flamengo 50. fatura porque... 2 bilhões, mais de 2 bilhões. O que é hoje 50 milhões pro Flamengo? Ele fatura 2 bilhões. Caralho, boy, deixa de ser engrosso, bicho. Não é 50 milhões milhões de reais, não. Cabeça. É 2 bilhões mais de reais. Ele tá falando de 50 milhões de euros, são totalmente diferentes, o que dá... Ai, meu Deus do céu, não tem como... Não, pô, esses caras não tem como conversar com esses caras não, pô. Sabe nem que é questão de valores, pô. Bilhões brincando. Tem uma tela que mostra essa relação Caio Jorge e ataque do Flamengo. Vamos colocar aí para trazer pro pessoal em casa.
essa questão, olha lá, seria titular o Caio Jorge contra os principais atacantes do Flamengo em 2025. Caio Jorge, 26 gols, olha a média dele, 0,57. O Pedro, 15. Cada 2 jogos, uma bola na rede. Samuel Lino. Mas o Pedro lá também embaixo. se machucou, Ah, né? infeliz. Sim. Bruno Henrique, 15. Luiz Araújo, 13. Wallace Ian, 7. Gonzalo Plata, 5. Samuel Lino, 4 gols. E as médias estão aí. Eu tenho Ó, uma teoria para isso. Qual é a sua Aliás, eu teoria? tenho várias teorias, né? Uma teoria Aliás, que, assim, um cara aqui no chat falou, o cara é cheio das teorias. Eu não sei se sou eu, se é você ou se é o um dos professor. dois. Não, porque a gente viu ali, né, a comparação do Caio Jorge com vários flamenguistas. O Flamengo distribui naturalmente mais os seus gols, né? É o melhor ataque do Brasil, então os gols ficam distribuídos. E o Caio Jorge era muito referência do Cruzeiro. O time trabalhava muito para a bola chegar para ele finalizar. Às vezes você tem times que lutam contra o rebaixamento que tem um artilheiro. Falei aqui. Artilheiro da competição Muitas é, vezes. é porque O Goiás sempre tinha o o Dimba. time jogava muito para aquele cara. Então, aquele cara conseguia fazer mais gols, né? Não necessariamente o time dele era o melhor e tal. Então, eu acho que tem isso. O Cruzeiro trabalhou muito para as finalizações do Caio Jorge. E no Flamengo isso é mais diluído, mais distribuído e tal. Por isso que ele tem uma... Pela média, ele é melhor que todos ali. Agora, eu respeito muito os números, mas eu não precisava ter visto os números para saber que a briga seria com o Pedro. Porque o Bruno Henrique nem é o cara, ele inclusive já falou que não queria jogar lá, ele não é propriamente centroavante. Foi uma circunstância que empurrou ele para lá. O Flamengo não tinha quem escalar. E o Edu falou das grandes trocas, Edu. Eu lembrei de umas trocas legais aqui. Opa, então vamos lá. Dois que foram para a Copa de 82, o Éder era do Grêmio, o Paulo Isidoro era do Galo. Aí eles trocaram. E os dois foram para a Copa de 82. O Paulo Isidoro na época jogando no Grêmio e o Éder do Galo. O São Paulo e o Santos também faziam umas trocas legais. Quando foi Zé Sérgio e Humberto Foi. pro Santos, É, o São veio Paulo- o Serginho. Não, o Serginho veio... O Serginho foi do São Paulo. Serginho Fita. Exatamente. Teve depois, teve até algumas menores, né? Teve Arouca e Rodrigo Souto. Rodrigo Souto. Foram 5 São Paulo e jogadores. Santos tem uma tradição de trocas, negócios. O Ganso, quando veio Eles para São trocam sem Paulo. grandes traumas. Assim. Jadson. Porque quando Jadson é e Pato. Jadson e Gente, Pato. Jadson e Pato. Que é a troca que todo mundo achava que pelo valor de mercado, o Pato significaria mais. Pô, o Jadson O virou Pato foi bem no São Paulo, mas o Virou Jadson médico foi e ídolo Jadson. no Corinthians, né? Jadson, O Edu, pelo amor. agora... Aliás, um abraço pro Jadson. Ô, Jadson, você deve estar na piscina agora, tomando um negocinho aqui. A sua característica Suco? é igual a mim. O Jadson é gente boa Jadson demais. curte a vida. Tá lá em Londrina. Já de show. Ô, Edu, agora, eu acho que essa temporada para o Cruzeiro é uma temporada muito importante depois de um ótimo ano que fez o Cruzeiro, com alguns percalços, é verdade, que nem a participação do Cruzeiro, que foi lamentável, né, na Copa Sul-Americana, ainda que o Cruzeiro não estivesse ligando. Eu acho que é um ano muito importante para o Cruzeiro fazer contratações de impacto. Acho que começa com negar a pedida aí do Flamengo pelo Caio Jorge e fazer contratações de real impacto. Porque eu fui atrás, né, das contratações do Cruzeiro. Eu lembro que eu tinha falado isso por alto no último Na programa. vacância. Na vacância é quando tá faltando alguma O coisa. Galindo aqui, o André Galindo, tá irritadíssimo com o seu comportamento de citar vacância aqui no dia 2 de janeiro. O pessoal Manda tá um numa beijo ressaca pra ele, um absurda, não abraço. sabe nem o que tá Por acontecendo exemplo, com se a esse gente for dinheiro. olhar as contratações do Flamengo do Cruzeiro na temporada passada, não teve nenhuma contratação a nível top de terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, possível vice ou até mesmo campeão. Teve Fabrício o Gabigol, Bruno. que estava em Ah, é baixa. verdade. O Fabrício Bruno foi a única. Não, O Fabrício Bruno foi a única contratação. É isso. Porque Gabigol era um jogador que estava em baixa. O Marquinhos. supercomputador. O Dudu é outro jogador que estava em baixa, que bateu no Atlético Mineiro, depois foi pro Cruzeiro. Saiu do Palmeiras em baixa e foi direto pro Cruzeiro. O Bolazzi, que é um cara para compor elenco, né? Que não é outra. O Christian, que acabou indo muito bem, é verdade, mas assim. Também não é uma contratação de impacto. O Eduardo, outra contratação vindo do Botafogo, né, que não tem impacto. O Fagner não era uma contratação impactante. Quem mais tem aqui? Sinisterra, Arroio, são caras que não são de impacto. O Flamengo vira e mexe, o próprio Palmeiras fazem contratações de impacto. São contratações como, por exemplo... Faz aquele barulho. É aquela contratação de barulho na impacto. mesa. Contratação de impacto. Contratação É a contratação biribinha. que faz pá. Você já É o prometeu Vitor um Roque. impacto desse e... É o Vitor já Roque. não rolou? É o Jorginho. O São Corinthians, caras... a sirene do Corinthians era só para contratações de impacto. Só para grandes... Só lapada, mais a lapada. Impacto, pá, aí toca a sirene. Mas eu acho que eram até nomes de impacto. É que eram nomes de impacto com algum senão.
sim. Não era o melhor momento da vida, eram Mas, por nomes exemplo, fortes. você pega as contratações do Flamengo, por exemplo, que é o rival direto hoje de todos os times, né? Hoje todos os times vão lutar para chegar no que fez o Flamengo. É Jorginho. É Rojão, é Rojão. É Rojão. Não é biribinha. Não é biriba, é Rojão. Pra vestir a camisa e jogar bem. É isso, é cara que isso você que eu fala... gosto. É a quem não contratação gosta? que você fala, opa, peraí, chegou um cara aqui que é diferente. Chegou um Eu cara ia aqui que foi falar terceiro aqui. melhor do mundo. Chegou um cara aqui que foi campeão da Euro, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro precisa de uma contratação dessa para se estabelecer de fato como esse time que todo ano vai começar. Que nem foi o Inter nos últimos anos, que foi muito o time do quase e tal. Não que o Inter tenha tido grandes contratações, mas a gente sempre colocava o Inter ali entre os primeiros times. O Cruzeiro a gente coloca naturalmente pelo que fez na temporada passada. Mas não tem jeito. Vai falar, fulano vive de contratação. Não vive de contratação, mas o clube ele precisa dar um impacto. Ele precisa ter um impacto no time. E Até hoje porque, esse Xará, impacto significa segurar o Caio Jorge e contratar uns 3 bonecos E bons. agora aumenta a responsa também, porque tudo bem, o Caio Jorge deixa passar essa oportunidade, ou é obrigado a deixar passar essa oportunidade. O Cruzeiro aí tem uma responsabilidade de dar ao Caio Jorge condições de brigar por coisas mais próximas do que seria no Eu Flamengo. acho que quem vai ter uma responsabilidade grande no Cruzeiro é o Tite. Porque o professor Bigode, ou ex-Bigode, Ex-bigode com... Não, Ex-bigode, pode ser futuro bigode. Professor com bigode em crescimento. você Pode ser. contar ele citou ali que grande parte, quase todas as contratações do Cruzeiro não foram contratações bombásticas. Isso só eleva o nível do trabalho do Leonardo Jardim. Perfeito. Leonardo Jardim, ele fez um time competitivo que brigou no Brasileiro até o fim. E eu até que na reta final acho que ele jogou melhor que o Flamengo no Maracanã e melhor que o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Se tivesse vencido esses 2 jogos, o Cruzeiro poderia ter sido campeão com um time que não estava no começo entre os favoritos ali, os favoritaços e tal. A saída do Leonardo Jardim e a manutenção desse grupo, o Caio Jorge ficando, por exemplo, eu quero ver se o Tite vai manter esse padrão de jogo, os resultados que o Cruzeiro conseguia, que eram bons, e, sobretudo, o padrão de jogo. Que o cruzeirense ele também tem uma coisa meio de gosto de qualidade, o Cruzeiro famoso dos anos 60, time do Alex, 2003, Luxemburgo, time de 13, 14. O cruzeirense tem um gosto pelo bom futebol, né? O Tite sofreu no Flamengo, o Flamengo cobra isso também, não só resultado, mas um tipo de jogo que agrade. Então, para mim, o Tite, na volta dele, desejo toda a sorte do mundo para ele nesse retorno, recuperado, saúde, todo sucesso para ele. Mas eu acho que ele manter o trabalho do Leonardo Jardim, que era de alto nível, vai ser um desafio para Ô, ele. Bubu, você sabe que tinha uma enquete... É Bubu, viu? É Bubu. Lembra? Aliás, É Bubu. Tem gente que confunde aí, é Bubu. Tem gente que que eu põe dei com de G, risada, tem gente que põe M. Eu tava ainda... Eu tava voltando pra praia e eu comecei a rir do nada, cara. Porque chamaram o Bubu, acrescentaram 2 letras no Bubu, né? É. E aí... Foi um lapso. Foi um lapso ali mesmo. Repetiram, né? É uma Não, letra só. ele falou pra mim que foi o corretor ortográfico que modificou o Bubu. Então não foi a lapso. Não, ele disse que não, ele escreveu de forma digital, ele disse que ele foi escrever Bubu e apareceu outra coisa no corretor, botou outra coisa. O que apareceu? Apareceu Bumbum. Bom, ó, acabou aqui a enquete. Você venderia o Caio Jorge por 30 milhões de euros mais o Luiz Araújo? Estava no YouTube aqui, ó. Não, seria uma grande perda, 52%. Silvio Santos, lembra? Você vende, você troca. Sim ou não? E o cara na cabine não via nada. Jorge por uma azeitona. Aí não sincronizava, ele via a luzinha fazendo, não, você quer trocar. E 48% acha que vale a pena. Quer dizer, tá muito dividido mesmo. Mas aí também a enquete, ela pode ter um flamenguista que quer muito que o Caio Jorge sim. venha aí, que odeia o Luiz Araújo, que ele fala, vale muito a pena. Contaminando a enquete. Bom, Pedro, quer ir para o intervalo ou quer ver o povo? Você que escolhe. Sim.